alinhar os teus sonhos aos sonhos de Deus. A palavra que me levou a ministrar hoje foi a nossa conversa que tivemos na vigília aqui na sexta-feira. Me levou a pensar nisso e me levou a trazer esta palavra hoje, alinhar os nossos sonhos com a vontade de Deus. Por que que nós não vivemos sonhos? Por que que às vezes parece que a vontade de Deus é tão distante? Por que será que Deus não nos responde? Ou responde e nós não ouvimos? Por que será que há essa desconexão entre aquilo que Deus quer e aquilo que nós queremos? Por isso quero, nesta manhã, pedir que você abra a tua Bíblia lá no livro de Hebreus, no capítulo 11, capítulo dedicado à fé, exemplos de homens de fé, de homens que andaram com Deus, experimentaram a ação de Deus. Quero ler o capítulo 11, no capítulo 11 quero ler o versículo 1, o versículo 3 e o versículo 6, e depois nós vamos discorrendo nesse livro de Hebreus. Diz o escritor dos Hebreus, no capítulo 11, no versículo 1, diz assim: ora, a fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que não vemos. Versículo 3, pela fé entendemos que o universo foi formado pela palavra de Deus, de modo que o que se vê não foi feito do que é visível. E o verso 6 diz: sem fé é impossível agradar a Deus, pois quem dele se aproxima precisa crer que ele existe e que recompensa aqueles que o buscam. Senhor, louvamos o teu nome, somos gratos a ti, Senhor, por tudo aquilo que o Senhor já fez no nosso meio, por tudo aquilo que já encheu o nosso coração, que já nos trouxe paz, e nos desprendemos agora, Senhor, nos livramos agora, Pai, de todo impedimento, Senhor, ó Deus, que venha às nossas vidas neste momento, mas que a tua palavra seja poderosa, e ela trabalhe, Pai, o nosso querer e o teu realizar. Assim nós queremos, Senhor, realiza em nós, porque ouvimos a tua palavra, e assim, Senhor, nela aprendemos como levar a nossa vida. É o que nós te pedimos, em nome de Jesus. Todo este povo que te ama diz amém e amém, em nome de Jesus. Esta é a maneira, como diz aqui o escritor dos Hebreus, de como a Bíblia fala para nos mostrar o que é fé. Durante algumas semanas nós falamos aqui sobre fé e que precisamos associar algumas coisas, alguns suplementos, a gente chamou de suplementos, à nossa fé. Agora aqui no livro de Hebreus podemos entender que fé é uma experiência que necessita de alguns ingredientes. Fé é uma experiência que não é apenas dizer tenho fé, não é apenas dizer vai na fé, não é de apenas dizer vivo pela fé, mas é muito mais do que isso. E quando nós falamos de fé, nós precisamos encontrar na fé 3 ingredientes importantes para que seja uma fé bíblica, porque pode ser uma autoajuda, pode ser coaching, que está na moda hoje em dia, pode ser qualquer coisa, mas às vezes não é fé. E o escritor dos Hebreus vai nos dizer que para que haja fé, é necessário que haja esses ingredientes, não é? Quando você vê uma pessoa cheia de fé, você vai notar esses ingredientes na fé dela. Quando você vê uma pessoa que anda pela fé e diz eu vivo pela fé, você vai encontrar esses ingredientes. E os ingredientes que nós encontramos na fé, para que ela exista, primeiro,
Primeiro ingrediente é a expectativa. É necessário para que a gente tenha fé e expectativa. Segunda coisa que nós precisamos ter para que seja uma fé bíblica, nós precisamos ter engajamento. Precisamos ter, em terceiro lugar, garantia. Expectativa, engajamento e garantia. Quando esses três elementos, quando esses três ingredientes melhor, eles estão na nossa fé, então nós temos de fato essa fé de Hebreus. Hebreus 11 aqui que nós lemos, é uma experiência da fé, e ela acontece na realidade com esses três ingredientes. Então quando a gente tem uma expectativa de uma realidade que é futura, quando a gente tem uma expectativa, ou tem um sonho, ou tem um desejo, ou a gente tem alguma coisa que a gente quer muito que aconteça, quando a gente tem isso na nossa vida, mas não há o que? Engajamento da nossa parte, para fazer acontecer, e também por outro lado, não há uma garantia, de que aquilo de fato vai acontecer, então isso não é fé. Isso é apenas um desejo. Isso é apenas algo que eu quero muito. Eu tenho uma expectativa, eu tenho um sonho, eu tenho um desejo, mas não tenho engajamento e também não tenho garantia. Então, a Bíblia vai dizer, isso não é fé. Isso é querer muito alguma coisa, mas não é fé. Por outro lado, se há um engajamento, sem expectativa, porque tem gente que assim se engaja, anda, corre, mas não sabe para onde vai. Gente que está sempre engajado, não sabe por que está engajado, se sacrifica, não sabe por quê, se mobiliza, não sabe por quê, nem para quê. Então, quando há esta mobilização, quando há este engajamento, mas não há garantia de que vai acontecer, também não é fé. O escritor dos Hebreus diz, precisa ter o quê? Expectativa, sonho, desejo, algo que eu quero muito, tem que haver esse engajamento, mas tem que haver o quê? Uma garantia de que aquilo que eu tenho expectativa, aquilo que eu vou me empenhar, vai acontecer. O escritor diz, isso é fé. Na verdade, queridos, muitas das vezes, a gente confunde fé, e esses dias, outro dia estava vendo alguma coisa assim, a gente está vivendo um tempo nas igrejas, onde as pessoas estão confundindo fé com autoajuda, fé com coaching, igrejas pregando coaching como se aquilo fosse fé. E pode haver, queridos, no coração da pessoa um sonho, uma meta, um objetivo definido, pode haver um empenho, pode você empenhar todas as suas forças, pode você fazer tudo na tua vida, se disciplinar, saber o caminho a trilhar, ter senso de oportunidade, ter uma série de coisas, discernimento, com planejamento, isso é bom demais. Mas não há uma garantia que isso vai dar certo. É apenas um empenho. O que nós entendemos, não haverá sucesso no empreendimento, não haverá sucesso nessa caminhada. Você pode até tentar, você pode até empreender todas as suas forças, todo o teu entendimento,
todos os teus valores, pode ter uma meta definida. Isso pode ser coaching, pode ser autoajuda, mas isso não é fé. Não existe aí uma experiência de fé. Então, fé, queridos, é isso que o escritor dos Hebreus vai nos falar aqui. A fé bíblica é uma experiência onde esses três elementos estão presentes: expectativa, engajamento e garantia. Garantia. Uma garantia de algo que vai se concretizar. E quando a gente tem essa expectativa, e quando a gente tem esse sonho, esse objetivo, tem algo que nos puxa, que nos impulsiona. Mas é necessário saber se isso de fato vai se tornar realidade, porque só vai se tornar realidade se isso tiver garantia. Garantia. Aí a gente ouve falar muito, o que é que está certo na vida? A morte. A única coisa que as pessoas veem e enxergam, qualquer leigo, alguém que não leu fé, que não leu Hebreus, que não conhece a Bíblia, que não conhece Deus, que não conhece nada, a única garantia real e verdadeira é a morte. Mas o escritor dos Hebreus, ele quer nos ensinar o quê? Que há uma fé que nos arrasta do lugar comum. Eu disse aqui, uma quarta-feira dessas aqui, que não é possível, ou domingo, não me lembro mais o dia, que não é possível que nós declaremos que temos fé, mas essa fé não nos arrasta, essa fé não produz fruto. Que tenhamos apenas uma fé subjetiva, contemplativa. Eu estava aqui dizendo isso, porque quando nós temos uma fé verdadeira e genuína, essa fé trabalha em nós e nos arrasta. Nós nos comprometemos, nós nos engajamos, nós nos mobilizamos e nós temos garantia de que aquilo vai acontecer. Por quê, queridos? Por quê? Porque tem que ser alguma coisa que venha de Deus. Pastor, eu estou aí querendo crescer, desenvolver na minha vida profissional. Apareceu uma oportunidade. Pastor, esta semana eu vou fazer uma entrevista. Ore por mim, pastor. O que o pastor faz? Ele ora. O que a gente faz? A gente fala assim, vai na fé. Aqueles que gostam de determinado dizem assim, vai na fé que essa vaga é tua em nome de Jesus. Porque tudo nós usamos o nome de Jesus. Não é isso que acontece? Como é que a pessoa vai feliz da vida? Eu pergunto para você, isso aqui é fé? Isso aqui é fé? Isso é torcida, isso é um desejo, é uma intercessão. Eu gostaria muito que Deus te abençoasse com esta vaga de emprego. Vai ser bom para você, vai ser bom para a tua família, vai realizar o teu sonho, você vai crescer e tudo mais. Eu podia até ir pedir para orar, vou estar, que hora vai ser a entrevista? Vou estar orando, pedindo a Deus, mas é apenas uma torcida. Por quê, pastor? Porque eu não tenho garantia que essa vaga é tua. Aliás, eu não tenho nem garantia se essa vaga é a melhor vaga de emprego para a tua vida. Essa garantia não tem. Então isso não é fé. Não sei se esse é o melhor para a tua vida. De repente esse emprego é pior do que você estava, mas você tem uma expectativa. E eu posso dizer, vai que a vaga é tua. É apenas uma torcida.
Por quê, pastor? Não tem garantia nenhuma que a vaga é tua. Ou então você dizer, pastor, essa semana eu fiz uns exames e eu vou pegar o resultado e eu preciso que o senhor ore e eu preciso que o senhor me ajude em oração. Aí estou preocupada e eu vou buscar este exame e eu vou dizer, vai, porque Deus é contigo e o resultado vai dar, negativo ou positivo, depende do exame que você foi fazer. De repente você está tentando ficar grávida e o exame, como é que vai dizer que você vai poder ou não? Então tem que ser positivo. Ou você foi fazer lá um exame e teve uma situação, uma preocupação e a necessidade de fazer um exame mais profundo e você vai orando e pedindo, pastor, ore para que seja negativo. E eu posso até orar, eu digo, vai com fé, vai dar tudo certo. Isso não é fé. Isso é vontade que dê certo. Por quê, pastor? Exatamente porque, ainda que eu suplique a Deus, ainda que eu fale a Deus, para que dê certo, isso não é fé. Porque não tenho garantia nenhuma que o resultado vai te alegrar ou não vai te alegrar, vai ser favorável ou não vai ser favorável. Mas isso não é fé. Mas eu digo isso, então, quando o escritor dos Hebreus fala sobre fé, ele fala sobre esses 3 ingredientes. Quais são? Expectativa. Que mais? Engajamento e garantia. Existe uma coisa aqui no futuro. Existe algo que eu quero muito e vai acontecer. E isso me faz sair do meu lugar. Então eu estou engajado. Eu estou mobilizado. Eu estou comprometido. Inclusive, às vezes, sacrificialmente. Então eu vou me doar e vou enfrentar obstáculos. Não tem problema. Eu vou superar tudo isso, mas eu vou em direção àquilo que vai acontecer. Eu tenho a garantia que vai acontecer. Por quê? Porque a fé bíblica tem um fundamento. Fé bíblica, meu irmão, tem fundamento. Fé na Bíblia não é fé por fé. Fé tem um fundamento. Lemos Hebreus capítulo 11. Fale comigo o versículo 1, se você sabe de cor. A fé é o quê? O firme fundamento das coisas que, a convicção de fatos que não se veem. A fé tem um firme fundamento. Tem um fundamento. Tem um fundamento. Quem é o fundamento? Deus e a palavra de Deus. Garantia, fundamento, Deus e a palavra de Deus. Hebreus 11:1. E ele diz aqui em Hebreus 11:1, no versículo de número 1, coloca aqui o versículo 3, meu amado. Versículo 3 diz assim: pela fé entendemos que o universo foi formado entendemos como pela fé. Entendemos que o universo foi formado pela palavra de Deus, de modo que o que se vê não foi feito do que é o que? Visível. Que coisa interessante. O que o escritor está dizendo? Quais são as coisas que não vemos? Nós não vemos Deus. Nós não vemos a palavra criativa, a palavra criadora de Deus. Nós não vemos a palavra de ordem, nós não vemos o poder criador e gerador de Deus. Nós, está dizendo aqui o escritor, não vemos Deus, mas nós sabemos que tudo quanto existe, tudo é por causa de Deus e tudo foi trazido por Deus à sua existência. Tem um fundamento. A gente sabe que foi Deus
que todas as coisas convergem para Deus. Por quê? Porque Deus prometeu que faria. Disse Deus, haja o quê? Haja luz. Ouve ou não ouve? Ouve. Ele prometeu que faria. O escritor dos Hebreus vai nos dizer que esse é o nosso fundamento. É o fundamento da fé. Qual é o fundamento? É a garantia da fé? Não. Aí eu tenho fé, estou garantido? Não. Deus é a minha esperança, Deus é o meu fundamento. A fé não é garantia da fé. Você fala, eu tenho fé, mas fé no quê? Falamos agora há pouco aqui sobre islamismo, né, irmã? Marisa dando aula, uma aula excelente sobre islamismo. Quando você começa a ver no que as pessoas fundamentam a sua fé, você fala, é a maior maluquice do mundo. Como é que alguém acredita nisso? Porque as pessoas creem pela fé e somente pela fé. Elas creem na fé pela fé. A grande bênção é que o nosso fundamento de fé não está em nenhuma dessas coisas. O nosso fundamento, a nossa garantia é Deus. Deus que fez. Deus que está fazendo. E o Deus que está agindo. Fé não é garantia da fé. Fé é algo que você precisa, biblicamente, ter com esses elementos que eu falei. Expectativa, engajamento e garantia. Então, queridos, você confia na tua fé ou você confia em Deus? Tem um bocado de gente que, eu confio na minha fé, eu tenho fé. Só que a fé dele não tem o quê? Fundamento, porque a fé dele não está baseada em Deus. Tem gente que tem fé na fé. Qual é a nossa diferença? Nós temos fé em Deus. Não é fé na fé, é fé em Deus. Ele diz, a fé é o quê? É o firme fundamento. Tem que existir uma base. Por isso que a palavra aqui está dizendo, nós esperamos. Olha o que o versículo diz de Hebreus. Nós esperamos e temos certeza que vai acontecer. A fé é o firme fundamento das coisas que se esperam. E que mais? A convicção de fatos que não se veem. Por quê? A gente não precisa ver, a gente crê. Por quê? Temos a garantia de Deus. Temos a garantia de Deus. Que vai se concretizar, que vai se materializar, que vai se tornar uma realidade na nossa vida. Por quê? Por quê? Porque Deus prometeu que faria. Porque Deus prometeu. Porque Deus disse que faria. É por isso. É por isso que a gente crê. E quando Deus disse que faria aqui na palavra, e eu me mobilizo na direção daquilo que Deus me disse que ia fazer, eu tenho garantia. Eu me mobilizo, mas que aquele que fez a promessa é fiel para cumprir. Então eu me mobilizo. Eu tenho um sonho lá, eu tenho uma expectativa lá, eu estou engajado, mas eu me engajo na certeza que mais dia, menos dia, Deus vai fazer acontecer na minha vida. É isso que Ele nos faz entender. Que da minha jornada e do meu engajamento não é em vão. Não vai dar errado, só pode dar certo. Porque eu não tenho uma fé simplesmente por fé. Eu não tenho a fé do poeta, andar com fé eu vou porque a fé não pode falhar. Mas fé no quê? Então essa fé bíblica precisa desses três
componentes, ingredientes, esses 3 elementos. E aí a gente vê na Bíblia uma série de exemplos assim. Vamos lembrar de Abraão. Quando a gente vê Abraão, que saiu de onde? Sai da tua terra, da tua parentela, Gênesis 12. E vai para onde? Para a terra que eu te mostrarei. De ti farei uma grande nação. Agora eu pergunto para você, com base nesse versículo, por que Abraão saiu da sua casa para morar numa terra que ele não conhecia, numa terra distante? Por que, irmão? Repita para mim. Porque Deus falou para ele. Deus falou para ele. Deus falou o quê? Sai da tua terra e da tua parentela e vai. Deus colocou este sonho. Ele se engajou, mas atrás desse engajamento tinha uma garantia. Foi Deus que me mandou sair, e Deus que me mandou ir, e assim eu estou tomando essa disposição no meu coração. Eu vou me empenhar, vou me engajar, e eu vou. Por que Abraão sonhou em ser pai de uma grande nação? Foi ele que sonhou? Não. Um dia ele acordou de manhã e disse: vou ser pai de uma grande nação. Vocês vão ver. Todos hão de ver. Aqueles que me humilharam hão de ver. E eu vou ver. Eles vão ver a minha honra. Abraão pensou isso, cantou isso de manhã. Ele acordou um belo dia querendo se vingar de alguns que fizeram bullying com ele. Não. A palavra diz que Deus não falou, que ele não foi Abraão, ideia de Abraão. A palavra diz que Deus falou para ele, o que Deus falou para ele, Gênesis 12, vou fazer de você pai de uma grande nação. Então Abraão sai, e diz o texto que ele vai mobilizado, engajado, empenhado, e isso gerou o quê? Mobilização, gerou o quê? Engajamento, porque a palavra de Deus veio, o chamado de Deus veio, algo aconteceu na vida dele, e ele só foi, e tinha certeza que dava certo, porque ele tinha a garantia. Por isso que o escritor dos Hebreus diz: Abraão saiu pela fé. Tem gente que sai louco aí, eu vou pela fé. Não, só que Deus falou com Abraão. Criou dentro dele uma expectativa. Abraão se engajou, mas por trás tinha o quê? Uma garantia. Por isso que a caminhada de Abraão deu certo. Por isso que o sonho que Deus sonhou para Abraão deu certo. E essa é a grande questão. Por que não dá certo? Porque às vezes nós temos o que? O sonho, o objetivo, a meta, até nos engajamos, mas não temos o que? Garantia. E porque não temos a garantia, o nosso sonho dá em nada. O nosso sonho não acontece. Abraão não estava lá um dia na porta da tenda e resolveu fazer isso. Não foi assim que aconteceu. Deus foi lá e falou com ele. E mandou que ele saísse, diz o texto de lá. E Deus colocou dentro dele um sonho. E ele começou a olhar para frente, para o futuro dele, diz a palavra. Ele começou a enxergar. Aliás, queridos, a Bíblia diz, Paulo diz aos Filipenses no capítulo 2, pode colocar aqui versículo 13, Filipenses 2,13, não sei se está aí, que o querer e o realizar não vem de quem? Não vem de nós, vem de quem? De Deus. Vem de Deus. Querer realizar não vem de nós, é Deus que coloca. Foi Deus que colocou dentro de Abraão. Foi Deus que colocou dentro dele esse sonho, esse desejo de ser pai de uma grande nação.
dele ser este Abraão. E ele então olha para o futuro e ele se envolve nesse engajamento. Por isso que o sonho de Abraão não foi ideia de Abraão, não foi do coração de Abraão. Esse sonho foi de Deus. Hebreus capítulo 11, versículo 11. A Bíblia diz que não foi Sara que disse para Abraão: olha, Abraão, você vai ser pai. Abraão, eu vou te dar um filho. Tem aí Hebreus 11, versículo 11? Não tem também? Não está caindo as letras. Não balança o computador que cai, desmonta as letras. Nesse texto, quando você lê Hebreus 11, versículo 11, Deus falou com quem? Com Sara. Não foi Sara que disse assim: não, eu vou ter Abraão, você vai ser papai. Não, Deus falou com ela: você vai ter um filho. E a gente pode começar a caminhar na Bíblia e ver uma série de exemplos que deram certo. E se fala: meu Deus, como é que Sara, com tantos anos, aconteceu na vida dela? Então eu também quero essa fé de Sara. Agora o pessoal está profetizando e declarando a fé de Abraão, a fé de Davi, a fé não sei do que, a fé. Só que quem fez a garantia para eles foi Deus. Por isso que deu certo para eles. Por isso que para muita gente que quer pegar personagens do Velho Testamento e colocar na sua vida, não dá certo porque tem sonho, se engaja, se empenha, mas não tem garantia. Por isso você vê um bando de gente frustrado dentro das igrejas, cheios de sonhos, gente frustrada com Deus, dizendo: vou desistir, nem oro mais por isso. Por quê? Porque Deus não atendeu. Exatamente porque tinha o quê? Um sonho, tinha algo lá no futuro, uma expectativa, mas se engajou, se empenhou, até orou, até jejuou, até fez corrente, subiu o monte, desceu o monte, foi em Israel, no monte das Muro das Lamentações, colocou pedidos lá. Deu no quê? Nada. Por quê? Não tinha garantia. Me lembro do Cristo. Multiplicou os pães, disse para os discípulos: olha, ide para o outro lado, vou encontrar com vocês. Disse que no meio da noite, chuva, raios, trovões, começou o mar a se agitar, os discípulos ficaram desesperados, e de repente vem Jesus, presta atenção em mim aqui, vem Jesus o quê? Andando por sobre as águas. E ele diz assim: alto lá, sou eu, não tem mais. E aí, eles assustados, achando, diz a Bíblia, que era um fantasma, Pedro diz: se és tu, Senhor. O que ele disse? Não. Ele já lançou e saiu andando sozinho. Foi assim? Ele disse: se és tu, Senhor, manda-me ir ter contigo. Manda-me. Senhor, eu vou sair do barco, mas quero o quê? Tenho expectativa, vou me engajar, mas eu quero o quê? A tua garantia. Manda-me ir ter contigo. E o Cristo disse para ele: qual foi a palavra de garantia? Vem. Palavra de garantia. Manda que eu vá, diz ele. E a Bíblia diz que ele sai andando para encontrar o Senhor. O Senhor diz: então venha. Então venha. Manda que eu vá, Senhor, disse Pedro. E Jesus disse para ele: vem. E ele foi. Ele foi como? Andando por sobre as águas. O Cristo falou para mais alguém vir? João foi andando? Não. Algum outro andou? Não. Na história dos evangelhos você viu um ou outro que Cristo mandou andar sobre as águas? Não. O único que andou foi Pedro.
E só andou naquele dia. Porque naquele dia tinha o quê? Uma garantia. Lá em João no capítulo 21, Jesus ressuscitou. Eles desiludidos que a ressurreição do Cristo não acontecia, a Bíblia diz que eles foram pescar. Passaram a noite toda pescando. E eles estão pescando, aparece o Cristo ressurreto lá na praia. E ele diz assim: ei, vocês têm alguma coisa de comer aí? Tem peixe? Eles dizem não. E ele diz o quê? Lançai o quê? Lançai a rede. E outros evangelhos dizem assim: Senhor, vamos lançar sob a tua palavra. E eles lançaram a rede, e a Bíblia diz que a rede se encheu, 153 grandes peixes. E eles pegaram a rede e arrastaram. Agora, uma coisa curiosa que acontece aí, é que quando eles estão ali, João diz assim: é o mestre, é o Senhor. O que Pedro diz? A Bíblia diz que Pedro se cinge com a roupa porque estava nu, e ele se lança ao mar e veio encontrar com o mestre. Como é que ele veio? Andando por sobre as águas? Ele veio o quê? Nadando. Porque naquele dia não tinha garantia nenhuma que ele não iria afundar. Ele precisava nadar. E isso aqui é interessante, sabe por quê, queridos? Porque a gente só anda sobre as águas quando Deus manda andar sobre as águas. Por isso que tem muita gente afundando. Porque Deus não mandou andar, Deus não mandou fazer, Deus não mandou acontecer. Mas eu estou cheio de fé. O pastor, o pai apóstolo orou, o bispo não sei que lá orou. Deus não mandou naquele dia. Pedro andou um dia, mas no outro dia precisou nadar de braçada para poder chegar à praia. A gente só anda sobre as águas quando Deus manda andar. Quando Deus manda andar. E é esse entendimento que a gente tem que ter da fé. Tem uma palavra que se chama sob a tua palavra. Sob a palavra, essa é a garantia que a gente tem. A garantia que nós temos é exatamente isso. Precisamos de ter o quê? Uma expectativa, um sonho, um lugar, um objetivo, uma meta. Precisamos nos engajar para isso. Mas acima de tudo, o que nós precisamos ter o quê? Precisamos ter esta garantia. Essa garantia. Essa garantia que gera em nós o quê? Esse engajamento para nos empurrar para a promessa. Expectativa, engajamento e garantia. Foi o exemplo de Moisés. A Bíblia diz em Hebreus 24, 11, 24, que Moisés abriu mão, recusou ser chamado filho da filha de Faraó, preferindo o quê? Ser maltratado com o povo de Deus, a desfrutar os prazeres do pecado, por algum tempo, diz aqui o versículo. Ele precisou passar por isso. O que ele fez? Engajamento sacrificial, desonra, foi para o deserto. Mas a grande bênção, queridos, é que tem uma recompensa, tem uma expectativa, tem uma garantia. Versículo 27 do capítulo 11, tem aí? 27 diz assim, o que diz? Pela fé, saiu do Egito, não temendo a ira do rei, e perseverou, porque via o quê? Leia comigo. Porque via aquele que é invisível. Moisés, você está louco? Vai levar a gente aqui do Egito. Você está louco? Contra Faraó. Esse poder, esse é o homem mais poderoso do mundo. Esses caras, ele vai acabar com a gente. Você está louco?
Ele diz: não estou louco. É que eu estou vendo, diz o versículo, uma coisa que vocês não estão vendo. Eu estou vendo alguém que vocês não estão vendo. Eu ouvi uma palavra que vocês não ouviram. Em outras palavras, Moisés está dizendo: há no meu coração algo que me foi dado por Deus e que não foi dado a vocês, mas creiam, Deus está agindo em mim, venham comigo. E a Bíblia diz então que Moisés se mobilizou e vai e se mete pelo deserto e leva o povo ao pé da terra prometida. Uma expectativa, para muitos louco, um engajamento de um louco, mas uma garantia de um homem que enxergou aquilo que Deus só revelou a ele. Por isso deu certo. Por isso ele sai. E ele vai. O que poderíamos dizer de Noé? Noé faz uma arca. Aí ele começa a fazer uma arca no meio do deserto. Nunca havia chovido naquele tempo de maneira como chove hoje. Era apenas uma garoa que caía. Nunca havia chovido torrencialmente na terra. E aí ele começa a fazer, não faz uma canoa, ele começa a fazer um super barco. Aí todo mundo fala para ele, Hebreus 11:7. Outro exemplo de fé. Ele constrói uma arca no meio da seca. Por que Noé vai fazer isso? Por que, irmãos? Diga para mim. Qual é a garantia? Deus mandou. Deus mandou. Pela fé, quando avisado a respeito das coisas que ainda não se viam, movido por santo temor, construiu uma arca para salvar a sua família. Por meio da fé, ele condenou o mundo e tornou-se herdeiro da justiça, que é segundo a fé. Pela fé, quando avisado a respeito. Quem o avisou? Deus o avisou. Deus lhe deu a garantia. Então ele se empenha, diz aqui o texto. Ele se empenha. E ele vai, porque Deus mandou. O fundamento, irmãos, a garantia aqui é Deus. E quando Deus fala, e a gente se mobiliza na direção da expectativa que Deus mesmo criou no nosso coração, e a gente então vai em frente, nós chegamos ao lugar que Deus deseja, e é isso que Paulo diz aos romanos, para que experimenteis qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Então dá certo a realização, ainda que ninguém entenda, a garantia está no teu coração. Você está em paz. Agora, há 2 versículos primeiros que parece que contradizem tudo isso. É quando Deus fala de Abel e de Enoque. Eu já preguei aqui sobre eles. Quem é Abel? Abel é o homem que apresenta a Deus o mais excelente sacrifício. O que Abel queria? Apenas adorar a Deus. Quem é Enoque na Bíblia? Quem é Enoque? Aquele que é descrito como homem que andou com Deus, diz lá em Hebreus. Diz o texto, andou com Deus e Deus se agradou e o tomou para si. Nossa caminhada é assim, queridos. O que mostra aqui, o que o Senhor quer nos ministrar é que a gente anda para agradar a Deus, para oferecer sacrifício de louvor. E ainda que a gente esteja engajado no nosso objetivo, a garantia, queridos, é que nós vamos estar com o Senhor. Ainda que no meio a gente pare, ainda que a vida nos falte, ainda que Deus deseje, ao invés de nos ter aqui, nos ter com Ele do lado dEle, ainda assim o propósito e o plano e a garantia se estabeleceu na nossa vida.
se agradou tanto de Enoque que o levou para com ele. Se agradou tanto de Abel que permitiu que ele fosse para a sua presença. A Bíblia diz que Abel apresentou a Deus o mais excelente sacrifício. Hebreus fala de 2 homens aqui, que não tinham pretensão nenhuma. Qual era a pretensão deles? Andar com Deus de modo a agradá-lo, tributando a Deus honra e glória e louvor. Deus pode perguntar para você nessa manhã: o que mais você quer para a tua vida? 2 homens que andaram com Deus, que não tinham pretensão nenhuma. O que eles queriam era estar perto de Deus, era andar para agradar a Deus. E Deus podia perguntar para mim ou para você: Fernando, o que você mais quer da tua vida? Yuri, o que mais você quer da tua vida? Jailton, qualquer Deus poderia falar o nome da gente e perguntar, fazer essa pergunta. E se a gente é aquele que de fato quer andar com Deus, e a nossa realização é essa de Enoque, a nossa realização é essa de Abel, de andar com Deus de modo a agradá-lo, para tributar a Ele louvor, honra e glória, a gente poderia dizer: Senhor, nada, não quero mais nada. Eu já estou grato por ter chegado neste lugar. Já estou grato de chegar até aqui. Já estou grato de ser colocado aos pés da cruz. Já estou grato do meu nome ser colocado lá. Já estou grato. Não tenho mais interesse em nada. Como é que eu me coloco diante de Deus nessa circunstância? De maneira contrita, me coloco como criatura diante do Criador. Me coloco e coloco Deus no lugar dele. Qual é o lugar de Deus? O lugar de Deus soberano, todo-poderoso, conhecedor do bem e do mal, do meu passado, do meu presente e do meu futuro. E eu coloco Deus no lugar dele, com o nome dele santificado. Cristo nos ensinou a orar, dizendo: Pai, santificado seja o teu nome. A gente coloca o Deus santificado no lugar dele, acima de todo nome. E nós, e eu, e você? Qual o nosso lugar? O nosso lugar é esse, como Abel, como Enoque, ajoelhados, tributando honra e glória a Ele, andando na presença dEle, atentos se estamos agradando ou desagradando a Deus, com esse mesmo sentimento, a maneira como eu ando na presença dEle. Então, irmãos, Deus no lugar dEle e eu no meu lugar, dizendo: obrigado, Senhor. Cheguei até aqui, Senhor, poderia não ser nada, mas o Senhor me amou com misericórdia, com terno amor. O Senhor cuida de mim, e o Senhor tem para mim uma caminhada preparada, e a minha garantia é o Senhor, e eu vou descansar no Senhor. Não estou esperando mais nada. Quero ter o sentimento de Enoque, quero ter o sentimento de Abel. Quero andar na tua presença. Não preciso de mais nada, está bom demais, não precisa mais. Como dizem por aí, se melhorar, estraga. O que eu quero mais? O que alguém, alguma coisa podia ser acrescentada na minha vida que me desse mais prazer do que estar continuamente na presença do Senhor? Um carro a mais, uma casa a mais, prato de comida a mais. A gente só pode comer um prato. 2 camas, a gente só tem um corpo para dormir numa cama. 2 carros, a gente só pode andar num carro de cada vez. A gente não é onipresente, não pode estar ocupando todos os lugares. Aí, queridos, mas Deus é tão bom,
Deus é tão gracioso, mas Deus é tão maravilhoso, que à medida que a gente vai andando na presença dEle, para ver como a gente anda de modo agradável, e vai a Ele tributando honra, louvor e adoração, Ele vai colocando no nosso coração, ou melhor, vai semeando no nosso coração sonhos, que Ele vai gerando com a sua palavra, e algumas convicções vão amadurecendo e crescendo dentro de nós, e elas vão se tornando cada dia mais fortes. Por isso que a gente vai desenvolvendo a nossa salvação, e coisas que no princípio tinham valor, deixam de ter valor. Coisas que na nossa mocidade era tão importante, a gente abra. Vaidades da nossa vida, coisas que a gente perdeu tanto tempo, que a gente fala, quanto tempo eu perdi, quanta bobagem. Mas Deus vai criando esses sonhos dentro de nós, a gente não consegue resistir a essas convicções. A gente não consegue não ir, a gente não consegue não fazer, a gente não consegue não responder a isso. Porque quando a palavra nos engravida, quando a palavra nos enche, e cria em nós estes sonhos, cria em nós expectativas a respeito do futuro, e Deus tem coisas para fazer na nossa vida, e Ele conta comigo, conta com você, porque nós estamos na expectativa de Deus para o futuro. Amém? Coisa que eu nunca peço para falar, diga: Deus pode contar comigo. E Ele conta, e Ele espera. Então, queridos, caminhamos, e quem vai ser o nosso sustento e a nossa garantia para a nossa chegada é o Senhor. Eu sei, irmãos, eu não estou aqui cheio de utopia, que essas experiências são muito particulares e pessoais, de gente que fala: Senhor, estou entregando o meu tudo, estou entregando a minha vida, não vivo para aquilo que me satisfaz, mas vivo para aquilo que te satisfaz e agrada o teu coração. Eu sei que isso é algo muito particular de você com Deus, e eu não quero nem entrar na tua intimidade com Deus. O que de fato na tua vida tem valor? Mas, queridos, isso, queira ou não, vai nos fazer levar melhor a fazer algumas perguntas. Perguntas que eu quero, assim, no teu subjetivo fazer. Perguntas. E a pergunta é: quais são as tuas expectativas de futuro? Pergunta que talvez Deus estivesse fazendo, mas precisa alguém para falar. Deus me chamou hoje para falar isso para você. Quais são as tuas expectativas de futuro? Quais são os teus sonhos? Quais são os seus horizontes futuros? O que você vislumbra? O que você está enxergando lá na frente? O que você está enxergando? O que faz amanhã, segunda-feira? Que é um dia que a gente fica cansado, de sábado e domingo, e segunda-feira fala: eu tenho que trabalhar. O que te faz levantar segunda-feira? O que de fato dá razão para a tua vida? O que nos dá razão? Qual é a expectativa que você tem? Ou você é da geração de Zeca Pagodinho? Como é que é? Vida Eva, deixa a vida me levar? Ou você é da geração dos Beatles, Let It Be, deixa estar, deixa estar. Deixa estar. Fique tranquilo, deixa.
Qual é a expectativa que a gente tem para você? Quantos anos da vida você já viveu? Quantos anos você ainda tem para viver? Pergunta é, você tem sonhos? A pergunta é, você tem coisas que você espera se realizar? Tem coisas lá adiante que você espera viver? Qual é a paixão que você tem? Eu estou construindo alguma coisa lá. Talvez você diga, eu estou construindo. Eu quero fazer uma pergunta segunda para você. Você está construindo alguma coisa lá? Eu quero perguntar para você, você tem expectativa? Você está engajado? Você está construindo? Você está engajado, está empenhando. Eu pergunto para você, você tem garantia que isso que você está construindo vai trazer prazer e realização e vai trazer para as pessoas que olhem, vejam e digam, puxa, isso é mesmo a vontade, esse é o sonho de Deus, que coisa, você fez uma coisa linda de Deus. Essa é a expectativa. Aquilo que você está tentando construir, que você está tentando chegar lá naquele lugar que você está almejando, é isso que vale a pena? Quais são as garantias que isso vai acontecer na verdade e na realidade na tua vida? Porque se você está engajado, empenhado, mas eu não tenho garantia, ninguém tem garantia, você pode até dizer garantia só para a morte. Eu quero dizer, há sonhos de Deus, há situações de Deus e há planos de Deus na tua vida, que se você deixar e se você quiser, Deus vai te dar a garantia que não só vai ser construído, como vai trazer realização em alguma altura da tua idade e na tua vida. Há coisas de Deus que Deus tem garantia. Tem garantia. Porque a gente não sabe responder a essas perguntas, meus irmãos. A gente não sabe. Coisas nossas, projetos nossos, a gente não sabe responder. E se a gente não sabe responder, o que nós estamos? Sem rumo. Como se diria na navegação, estamos à deriva, perdemos o rumo, perdemos o leme. Não sabemos aonde vamos chegar. Talvez uma onda nos leve para algum lugar que a gente nem sabe, nem imagina como será esse lugar. Ou então o máximo que você tem, porque você está empenhado e tem foco e objetivo, o máximo que você tem é que você tem uma boa autoajuda. Garantia? Nenhuma. Não tem nada a ver com Hebreus 11, experiência de fé. Por quê? Porque você não está comprometido com o sonho de Deus. Porque a grande questão aqui de Hebreus capítulo 11, da experiência desses homens que nós lemos aqui, queridos, e dessas mulheres que sofreram, que viram seus filhos mortos, diz o texto de Hebreus, homens e mulheres que naufragaram, sofreram sacrifícios, deram tudo, abriram mão de tudo, diz o escritor dos Hebreus, entregaram-se para Deus de tal maneira, entregaram tudo e tudo que eles eram. Por que, pastor, eles fizeram isso? Diz o texto, porque eles estavam comprometidos com alguma coisa que Deus deu a eles. Deus deu a eles. Estavam comprometidos. Em outras palavras, eles jamais usaram Deus para realizar os sonhos deles, mas eles estavam comprometidos com os sonhos de Deus. Jamais usaram Deus. O que a gente vê hoje é pessoas usando Deus para realizar seus sonhos.
A Bíblia não promete, não dá garantia de sonhos, dá garantia de suprir necessidades. E o meu Deus, segundo a sua riqueza em glória, há de suprir todas as vossas necessidades. Estes homens, eles estavam comprometidos com os sonhos de Deus. Por isso passaram por tudo, mas viram a glória do Deus Todo-Poderoso. A Bíblia chama eles de heróis da fé. Chama de heróis da fé. Homens que criaram uma expectativa, se engajaram nisso, abriram mão de tudo e de todos, mas tinham o quê? Uma garantia, porque esperavam aquele que haveria de redimir a vida deles, a esperança deles. Uma garantia. E essa, queridos, é a maneira da gente interpretar o Salmo 37:4. Agrada-te do Senhor e Ele... Eu gosto dessa versão aqui da NVI. Deleita-te no Senhor e Ele atenderá aos desejos do teu coração. Ô pastor, você está contradizendo tudo que você acabou de pregar. Isso aqui responde. Olha aqui, deleita-te no Senhor e Ele concederá os desejos do teu coração. Como é que a gente pode entender esse versículo, essa expressão da palavra? Porque é uma promessa da palavra de Deus, é uma promessa. Como é que a gente pode entender isso? Se não com a convicção de que, o que o versículo está dizendo em outras palavras, enquanto andamos de maneira agradável a Deus, enquanto colocamos Deus no lugar de Deus e nos resignamos, quebrantados aos pés do nosso Senhor, nosso Deus, a quem adoramos, porque vivemos e o servimos, Deus vai enchendo o nosso coração dos sonhos dEle. Essa é a transcrição do Salmo 37:4. Enquanto fazemos isso, enquanto estamos resignados, quebrantados aos pés do nosso Senhor e Deus, a quem nós adoramos, porque vivemos e o servimos, Deus vai enchendo o nosso coração dos sonhos dEle. Os sonhos dEle. E vai acontecendo em nós, na presença dEle, o quê? Um discernimento. Nos deleitamos, então vai acontecendo em nós um discernimento. E aí começa a discernir qual é o nosso desejo e qual é o desejo de Deus. Quando nos deleitamos na presença do Senhor. Aí o nosso desejo, o nosso eu morre, não temos mais o nosso, mas temos o de Deus. Por isso nos deleitamos. O nosso eu se anula e diz, Senhor, estou aqui. O Senhor deu, o Senhor pode tirar, o Senhor pode fazer, eu quero mesmo estar na tua presença. O meu desejo agora, Senhor, é o teu desejo. A oração, queridos, é isso. Nós ministramos aqui na sexta-feira, na vigília. Lamentavelmente você não veio, nunca veio uma vigília. Mas a oração é isso. É se quebrantar na presença de Deus. E quando a gente se quebranta na presença de Deus, o Espírito vai nos ensinando a discernir o que é que a gente quer e o que é que Deus quer. Aí a gente entende que o que Deus quer é a vontade dEle. O escritor chamado apóstolo Paulo diz que a vontade dEle, que deve ser experimentada, é boa, perfeita e agradável. A gente se deleita no Senhor e Ele mexe no nosso coração. Daqui a pouco,
você mudou de opinião. Daqui a pouco, a paz de Deus, que excede todo o entendimento, Filipenses 4:7, guardará a tua mente e o teu coração, o teu entendimento, teu raciocínio e o teu sentimento. E você não anda mais por aquilo que você acha, mas anda por aquilo que Deus quer. Por aquilo que Deus quer. A gente se deleita. A gente se deleita. E aqui eu quero terminar, querido. Deus vai realizando o desejo do nosso coração. O sonho de Deus tem um nome. Como é que se chama o sonho de Deus? Reino de Deus. Reino de Deus. Por isso que quando Cristo nos ensinou a orar, Ele nos ensinou a pedir a única coisa que vale a pena: venha o teu reino. Venha o teu reino. O que vale a pena é o teu reino. O sonho de Deus está resumido aqui. O sonho de Deus tem o nome, o teu reino, vontade de Deus. E o reino de Deus nos chama a uma vida de serviço. Eu falei aqui, numa quarta-feira dessas, sobre justiça. Justiça comunitária. Que a gente vive hoje, a ausência do amor roubou essa justiça. Que o Cristo quis implantar. E a gente começou a olhar para nós mesmos e deixamos de olhar para o outro. E Deus escolheu ser glorificado na vida do outro. Eu tenho a plena certeza, queridos, que Deus quer usar tudo que você tem e tudo que você é para abençoar a tua casa, a tua família, a sociedade que você vive, as pessoas ao teu redor, porque é isso que vai fazer a tua vida valer a pena. É isso que vai fazer. Você passar por essa vida e ser como Cristo, que Paulo diz, que sendo Deus, Ele não usou como direito ou como usurpação o ser igual a Deus, mas se esvaziou e tomou a forma de servo. Ou seja, o reino veio, e o reino se traduz em vontade de Deus, serviço. E ele diz, eu vim para servir, eu não vim para ser servido. Não vim para ser servido. Então, queridos, quando nós chegamos nesse ponto, chegamos em Gálatas 2:20. Não estamos mais no nosso projeto de vida. Paulo diz, porque agora não sou eu mais, mas Cristo vive em mim. Então, o que vai acontecer agora, queridos? É que nós vamos viver realizações e projetos que são de Deus. Não importa o que estamos fazendo, o que estamos realizando. Se a nossa estrada se chama Reino de Deus, Deus está extremamente empenhado em que essa estrada da tua vida dê certo. Dê certo. Dê certo, porque tudo que eu sou e tudo que eu faço, a minha vida vai estar comprometida nisso. Esse é o nosso critério de engajamento. E eu quero terminar sem deixar de falar uma coisa, que eu lamento. É que muita gente está vivendo, está andando, e vai para um sonho, tem uma expectativa, tem um engajamento, mas está indo para algo que não nasceu no coração de Deus. Aquilo que eu falei um dia aqui, pôs uma escada numa parede e está subindo, empenhando a sua vida, empenhando o seu tempo, empenhando o seu dinheiro, o seu sacrifício, para chegar num lugar
que tem o nome de só isso. Gente que vai chegar no lugar e com tudo que é sua bagagem, tudo que ele conseguiu conquistar, e lá está, ele diz, puxa, eu pensei que era mais alguma, é só isso. Só isso. Gente que empenha a sua vida, mas que chega lá no lugar e não tem realização. Porque quando não vem do coração de Deus, é só isso mesmo. Que sobra disso, pastor? Frustração, revolta com Deus, não quer saber de Deus, perdeu a fé. Deus virou um detalhe na vida dele. E a gente vive isso. É o Zeca Pagodinho, é os Beatles do Let It Be, e a gente vai. Não tem objetivo, não tem razão. Por isso que Salomão diz, olha, cuidado, para que não cheguem os dias em que você diga, não, os maus dias, você diga, não tenho neles prazer. Por que não tem prazer? Por que não tem contentamento nesses dias? Exatamente porque esses dias não tinham, a tua vida não tinha nada a ver com Deus, nem com os sonhos de Deus. E aí seja uma grande frustração. Construiu um castelo, mas não tinha nada a ver com o reino de Deus e com a justiça de Deus. O que você está construindo? Tem a ver com o quê? Tem a ver com o quê? Para você meditar hoje, à tarde, depois do almoço, à noite, quando você for dormir. O que você está construindo tem a ver com o quê? Fique de pé.